Absurdo total. CBF avisa ao Flamengo que não vai adiar jogo contra o Coritiba. E time terá 9 desfalques importantes. Jardim comemora a classificação às oitavas da Libertadores com uma rodada de antecedência. Lamenta Pedro fora da Copa e projeta a decisão contra o Palmeiras sábado no Maraca pelo Campeonato Brasileiro. Atacante Pedro desabafa sobre convocação. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. Mengão classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, venceu ontem o Estudiantes 1-0, mas uma vitória importante. Gol do Pedro, gol de artilheiro. E agora, vira a chave e a preparação para a decisão de sábado à noite no Maraca contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E olha que legal, gente. Flashscore, que é o novo patrocinador aqui do Rafla, e eu gosto muito de falar do Flashscore porque é o aplicativo mais completo de dados e estatísticas, né? Tem tudo sobre o Flamengo, vai ter tudo sobre a Copa do Mundo. E olha só que curiosidade que o Flashscore trouxe. Você acompanha aí na tela, aí na imagem. O Leonardo Jardim igualou o início de Jorge Jesus como mandante no Flamengo em 2019. São 7 vitórias e apenas um empate nos 8 jogos em casa, 8 jogos no Maraca. Se terminar como terminou em 2019, o Mengão será campeão brasileiro e também da Libertadores da América. E olha, no Flashscore tem uma página dedicada às melhores promoções e vantagens de todas as casas de apostas. Vou deixar aqui no comentário fixado para você clicar e conferir. Bom, vamos falar de Mengão. O técnico Leonardo Jardim comemorou e muito a vaga antecipada para a próxima fase da Libertadores da América. E já projetou aí a decisão para o próximo sábado, né? O Flamengo enfrenta o Palmeiras no Maraca. E aí o Jardim disse: queremos vencer, queremos impor nossas ideias e nossa forma de jogar. Vamos jogar em casa e queremos os 3 pontos contra o rival direto. Vamos nos recuperar para estar bem para esse jogo, disse aí o Jardim, acrescentando que o retrospecto recente positivo contra o Palmeiras não entra em campo. Jardim disse: em termos estratégicos, sabíamos que a equipe normalmente ataca mais pelas laterais, falando sobre os Estudiantes. Eles atacam mais, mas também são frágeis em termos defensivos. Colocamos jogadores mais ofensivos no corredor para aproveitar essas fragilidades defensivas deles. E, em termos ofensivos do Estudiantes, tivemos sempre o Jorginho dando uma ajuda ali no lado do Ayrton Lucas, né, que é o lado esquerdo. E com isso, acabamos liberando aí o ponta que vinha por dentro e o lateral ia por fora. A gente acabava equilibrando o jogo e liberando o Bruno Henrique. Como entende de futebol o português Leonardo Jardim? É brincadeira, cara, é experiência pura. O Jardim disse: para eles foi ruim, porque eles tentavam arriscar e a gente arriscava ainda mais para cima deles. Por isso acabou funcionando. Tivemos 2 outros bons momentos nas costas e foi uma ideia para resolvermos o jogo por dentro. Dos jogadores que tínhamos disponíveis, como vocês viram, hoje precisamos utilizar o Varela como ponta direita. E aí, já falando sobre o Palmeiras, aqui ele trouxe uma reflexão, tá? Com certeza o nosso próximo jogo é o mais importante, que é contra o Palmeiras. Temos que estar totalmente focados no jogo de sábado. Depois, vamos outra vez para um jogo de Libertadores. E nesse jogo podemos aproveitar para rodar alguns jogadores. Ou seja, ele não confirmou força máxima do Flamengo contra o Cusco no Maracanã, até porque não precisa. O Flamengo já está classificado. Depois disso, os jogadores selecionáveis vão embora. Ou seja, eles vão se apresentar às suas seleções. E aí aqui ele chutou o balde com a CBF, né? Eu sinceramente acho que tem que ter um bom senso com o jogo do Coritiba. Eu trabalhei em países diferentes do Brasil e havia uma regra que, com 5 jogadores na seleção, não tem jogo. Isso é uma coisa de bom senso.
Não podemos limitar uma equipe em 9 jogadores e querer que ela compita igual. Mas isso, eu acredito que o Flamengo e a CBF vão chegar a uma decisão que defenda os interesses do futebol. Não são 2 ou 3 jogadores, são 9. E isso é quase metade do elenco atual. Não vai não, Jardim. Flamengo e CBF não chegarão a um acordo. A CBF negou a mudança da partida contra o Coritiba. E essa convocação afetou diretamente o planejamento do clube rubro-negro. O jogo contra o Coritiba será no dia 30 e o Flamengo deve ter 9 desfalques pelas seleções. A diretoria levou extraoficialmente à entidade sua insatisfação com o calendário no Campeonato Brasileiro, que conflita com o compromisso da seleção brasileira antes da Copa. No dia 31, o Brasil joga contra o Panamá no Maracanã, é amistoso. Os convocados se apresentarão na Granja Comari no dia 27 de maio. E a CBF decidiu que não vai adiar os jogos do Flamengo e também não vai adiar os jogos do Palmeiras na 18ª rodada, em que os times não terão jogadores convocados para a Copa. O Flamengo enfrenta o Coritiba e o Palmeiras enfrenta a Chapecoense. Os jogadores vão se apresentar às seleções dia 27 de maio, no meio da próxima semana, e aí a rodada acontece no fim de semana, 30 e 31. E o Flamengo agora avalia oficializar o pedido e formalizar seu incômodo, algo que já foi citado pelo técnico Leonardo Jardim na coletiva depois do jogo contra o Estudiantes. Os 9 desfalques do Flamengo: Varela, De La Cruz e Arrascaeta, seleção uruguaia; Carrascal, seleção colombiana; Plata, seleção equatoriana; e os 4 jogadores da seleção brasileira: Danilo, Léo Pereira, Alexandro e Lucas Paquetá. E aí, segundo o portal UOL, há uma compreensão na Confederação Brasileira de Futebol que é um prejuízo para os clubes a ausência dos atletas. Mas o entendimento é que o calendário foi divulgado em outubro, né, do ano passado e já se sabia deste problema. O Flamengo até teria espaço no calendário porque foi eliminado da Copa do Brasil, assim como o Coritiba. Mas a CBF entende que se não adiou para um dos times, não poderia fazer para o outro. Isso aqui é um absurdo, é de uma má vontade danada da CBF. Tem data, tem calendário. Flamengo e Coritiba podem jogar aí no calendário da Copa do Brasil. Palmeiras também pode encaixar em algum dia aí Palmeiras e Chapecoense. Não dá. A própria entidade do futebol brasileiro, ela acaba com o seu produto. Como é que o Flamengo vai jogar sem esses 9 jogadores convocados? Me diz, olha que prejuízo, cara. E o Flamengo vai enfrentar o Coritiba. Existe uma diferença. O Coritiba tá indo bem no campeonato. E o Palmeiras vai enfrentar a Chapecoense, que é a última colocada. Então olha que absurdo da CBF. Não existe bom senso no futebol brasileiro. E ainda falam que vai mudar, né? Pregam mudança, pregam melhoria no futebol brasileiro. Desse jeito aí, melhoria como? Como é que a gente vai assistir um jogo sem os 9 principais jogadores do Flamengo? Olha que loucura isso, gente. Bom, a gente vai continuar aqui lutando, brigando, gritando para ver se a CBF muda de ideia. Mas hoje, a resposta da Confederação Brasileira de Futebol é que não vai adiar o jogo do Flamengo contra o Coritiba. Então tá aí, o Flamengo continua trabalhando nos bastidores para ver aí se consegue mudar. Bom, após a vitória por 1-0 sobre os Estudiantes, Pedro, que fez aí o único gol da partida, lamentou a ausência entre os 26 nomes selecionados para a Copa do Mundo 2026. O atacante era um dos 55 nomes da pré-lista de Ancelotti, mas ficou fora na reta final. E aí o Pedro disse: tudo que acontece na minha vida, eu tento tirar o lado bom. Claro que estava na expectativa da convocação, mas quem foi convocado também mereceu. Também faz parte de todo o ciclo. Eu, infelizmente, tive uma lesão quando ia ser chamado e isso dificultou, mas eu fiz a minha parte. Estou mantendo um bom futebol, graças a Deus. Agora é desejar sorte para todos que vão. Vou estar na torcida como mais um brasileiro. Sou grato a Deus por ter feito parte desse ciclo. Então, sem dúvida nenhuma, eu não fui, foi porque Deus não permitiu. Mas vou estar na torcida, mais um brasileiro, e sem dúvida nenhuma, trabalhar para voltar na próxima convocação e estar na seleção. Pedro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 9 gols.
E também quem mais tem gols marcados pelo Flamengo na temporada, 18. O atacante tentou aí a convocação para a segunda Copa do Mundo, já que esteve na lista de Tite em 2022, mas foi preterido por Matheus Cunha, do Manchester United, e Igor Thiago, do Brentford, que jogam na Inglaterra. Pedro, sua seleção ao Flamengo, cara, continua assim fazendo seus gols, não se abate com isso, você é um vencedor, você é um cara muito iluminado, abençoado, então, assim, Deus sabe de todas as coisas, né? E continua fazendo o teu aí, brilhando com a camisa do Flamengo, porque você vai estar aí encantando uma nação de mais de 45 milhões de apaixonados, né? A nação rubro-negra. Bom, o Flamengo volta a campo no próximo sábado contra o Palmeiras. O Leonardo Jardim, ele falou sobre essa questão do Pedro, lamentou, né, o atacante fora da Copa, e chegou a comparar o Pedro com o Berbatov, ex-Manchester United, né, que o Jardim trabalhou com ele. O Jardim disse: eu não tenho nenhuma dúvida que não existe nenhum jogador no Brasil com as características dele em termos de repertório técnico. Tá aí, palavras do Leonardo Jardim. Que bom, né, que o Pedro tá indo bem com o Jardim, titular absoluto, vem fazendo muitos gols na temporada. Ele vai passar a temporada passada em número de gols, hein? Eu não tenho a menor dúvida que o Pedro vai chegar lá. Bom, eu quero lembrar que aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla e você pode clicar no link que está aqui também no comentário fixado, você pode escolher aí o seu produto. Ontem a camisa do Flamengo da Shopee bombou, né? Muita gente adquirindo aí, e aí a gente ao longo do dia vai lançar novas promoções. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!